Bom dia, meu amigo. Hoje nesse vídeo vou falar das leis universais que controlam todo o universo e de como elas controlam a sua vida, a nossa vida, a vida de todos nós. Então, vamos aqui falar de algumas leis e a primeira lei que nós vamos falar é sobre a lei do retorno, a lei da semeadura. E essa lei, ela demonstra que quando nós plantamos algo, quando nós semeamos sementes por aí, as coisas têm um retorno. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava em busca de um imóvel e o imóvel não aparecia. E eu fiz um trabalho de semeadura, peguei alguns recursos que eu tinha e durante aquele ano eu tive alguns ganhos extras na internet e eu fiz espalhei aquilo ali, fiz uma semeadura daquilo ali e a venda apareceu uma venda, um imóvel muito fácil de comprar, um valor muito bom na época. Vou contar uma história aqui para vocês. Faz mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu ganhava pouco nessa empresa, relativamente pouco, a área de TI. Embora fosse a área de TI, era uma empresa que não pagava relativamente bem. E eu estava em busca de oportunidades em outras empresas que tivesse um salário melhor, fizesse um pagamento um pouco mais digno, né? Mais ou menos uns 6 anos atrás, 2019, algo assim. E eu lembro que essa empresa ficava perto do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Se você não conhece Porto Alegre, é quase na região central, é bem região central de Porto Alegre, o Hospital de Clínicas, onde tem vários calçadões ali, calçadas, e muito mendigo, muitas pessoas indo e vindo, trabalho e tal, área de moradia também, avenida de grande fluxo. E eu lembro que eu tava voltando, eu almoçava sempre com um colega chamado Sérgio, e eu e o Sérgio estávamos voltando um belo dia do intervalo ali do restaurante. E de longe eu percebi R$ 5, movimento, tal, cheio de gente, e ninguém percebeu. Eu percebi de longe R$ 5 no chão. Eu juntei os R$ 5, daí o Sérgio falou assim: Pô, Paulo, que sorte, vamos comprar um refri. Eu disse: Não, 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 nada de refri. Andei mais ou menos uns 50 metros e dei os R$ 5 para um mendigo que estava por ali. O Sérgio disse: Pô, bem investido, bacana isso aí. Eu disse: Não, Sérgio, quando essas coisas acontecem, são a lei. Quando essas coisas acontecem, é porque o universo está tentando dar um recado para nós. Deus está tentando abrir os nossos olhos para algo que está para acontecer. Passou-se uns 2 ou 3 dias novamente. Estava andando na mesma calçada, de longe enxerguei R$ 10. Dessa vez foi R$ 10. Com o Sérgio voltando do almoço, mesmo itinerário. Juntei os R$ 10. O Sérgio: Pô, que bacana, olha só, bem que tu falou. O universo queria te recompensar, tu deu 5, agora tu tá recebendo do universo 10. Eu disse: Não, 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 Sérgio. Calma, calma lá. Eu peguei e dei os R$ 10. Passou-se uma semana e adivinhe, a mesma coisa. A mesma coisa. Novamente, R$ 10. Dessa vez não foi 20, o universo não dobrou a aposta, mas R$ 10. Eu disse: Sérgio, isso aqui é um recado, cara. Muito em breve vai ter uma mudança grande na minha vida, porque se fosse na tua, tu teria visto. Mas na minha vida, mas vai ficar para ti o aprendizado, o learning, né? Peguei, dei os R$ 10 novamente para um mendigo mais adiante. Cara, passou assim, ó, um mês. Não foi um mês que passou. Passou uns 20 dias. Eu tinha Eu estava há muito tempo procurando trabalho, um trabalho mais bem remunerado. Passou-se 20 dias, surgiu uma vaga numa empresa, na empresa que eu estou hoje, para ganhar o dobro inicial, o dobro. E eu apliquei para a vaga, eu tinha uma pequena experiência,
questão de 3, 4 meses de experiência na ferramenta que eles tinham na época, ferramenta de virtualização. E eu fui chamado e fui selecionado em questão de poucos dias. Então, você tem que entender esses recados. O universo, Deus, ele começa a mandar recados para nós, essas pequenas dicas de que algo ele quer mudar na sua vida, de que ele quer modificar algo na sua vida, e você tem que estar muito atento com essas leis aí. Começa a utilizar leis universais. Nesse caso, a lei da semeadura, do plantio. Você planta, você colhe. Não existe nada. A vida as nossas ações são como bumerangues. Você envia e ele vai voltar. As ações, elas voltam de uma maneira ou de outra, sejam boas ou sejam más. O universo dá o pagamento de volta para você, e geralmente o pagamento é maior do que o plantio. Por que lei da semeadura? Porque quando você planta uma semente, você planta uma semente e ela dá em porções de 100 vezes mais, 1000 vezes mais do que aquela sementinha. Uma semente dá uma árvore cheia de frutos com muitas sementes dentro. Outro fato que aconteceu um pouco antes desse fato aí, eu lembro que eu estava sem grana na época, e eu e a minha família dando uma volta no quarteirão, na quadra, na minha cidade aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. E nós dando uma volta no quarteirão, eu, minha esposa e minha filha, e eu achei uma carteira, e eu vi que a carteira estava bem recheada. E essa carteira nós encontramos em frente a um empório de carnes especiais para churrasco, onde vendem vinho, vendem carvão, vendem coisas para churrasco. Então eu juntei essa carteira, olhei para os lados, não tinha ninguém na rua, ninguém procurando, né? A carteira parecia que estava ali esquecida já há alguns minutos. Eu juntei a carteira e levei para casa. Cheguei em casa, abri a carteira, tirei a identidade, vi que tinha muito dinheiro ali, não contei, nem abri, nem vi quanto de dinheiro tinha. Mas eu tirei a identidade, carteira de identidade, que era a única identificação do proprietário da carteira que havia dentro ali da carteira. E eu olhei o nome na identidade e fui pro Facebook procurar a pessoa na internet. Daí eu olhei no Facebook, não tinha nada, daí eu vi que a pessoa tinha um CNPJ, um MEI no nome dela, trabalhava com serralheria, alguma coisa assim. E daí tinha o telefone ali do CNPJ ali, tinha o telefone do lado para contato. Felizmente ele deixou o telefone dele em aberto para contato. Eu liguei para essa pessoa e disse, até fiz uma brincadeira com essa pessoa, disse: "Ah, é o fulano de tal?" "Sim." É o CPF tal, RG tal. E ele, sim, daí ele ficou assim meio apreensivo do outro lado, né? Daí eu disse: "Tu pode ver se o seu CPF bate na sua carteira? Tu tem tua carteira aí contigo?" Daí diz: "Não, minha carteira tá lá no carro." Daí nesse momento eu me liguei que a pessoa não tinha se dado conta que tinha perdido. Daí eu disse pra ele: "Não, cara, eu tô brincando. Meu nome é Paulo, eu achei tua carteira aqui no centro de Esteio, em frente a um empório de carnes." Ele: "Mas que coisa, justamente eu fui ali naquela casa de carne." Isso era um final de semana, não lembro se era um sábado ou um domingo. Mas justamente eu fui ali naquela casa de carne porque hoje nós estamos fazendo um churrasquinho aqui em casa, em família. E eu fui ali comprar carne, carvão, blá blá blá. E eu: "Pois é, cara, eu tô com a tua carteira aqui." E daí a primeira pergunta que ele fez: "O dinheiro tá aí dentro?" Eu disse: "Cara, eu vi que tá cheio de dinheiro, mas nem sei quanto que tem de dinheiro." Detalhe: no dia anterior eu estava olhando na internet, estava olhando na Amazon, e tinha saído aquele livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, e eu queria comprar o livro e alguns outros livros. E as compras que eu calculei mais ou menos dava mais ou menos R$ 100 em livros. Guarde essa informação. Quando ele chegou
a portaria avisou, disse, o fulano de tal tá aqui pra falar contigo. Eu fui lá, entreguei a carteira pra ele, ele abriu, ele arregalou os olhos assim, nossa, tá todo o dinheiro aqui. Eu disse, sim, achei do jeito, provavelmente tu recém havia perdido, eu não tirei, nem sei quanto é que tem aí dentro. Ele pegou R$ 100 de dentro da carteira e me deu. Eu disse pra ele, cara, ontem eu tava olhando na Amazon, deixei no carrinho separado, não comprei porque eu sabia que não ia ter dinheiro. Provavelmente no próximo mês eu ia deixar lá no carrinho pro próximo mês eu comprar 3 livros, 2 ou 3 livros que eu queria comprar. Eu falei pra ele, é a lei do universo, isso aí são leis que operam. Deus vai operar na vida de quem tem mais para abençoar aquele que tem menos, mas aquele que tem menos precisa estar conectado com Deus, precisa entender essa jogada. Se eu tivesse ficado com o dinheiro do cara, provavelmente aquilo tinha retornado para mim como maldição. Se eu tivesse não tivesse ligado pro cara, provavelmente aquilo tinha retornado para mim como maldição. Se eu não tivesse percebido a carteira, se eu não tivesse nessa sintonia de leis de Deus, provavelmente eu não teria percebido a carteira dele. Certamente que não. Então é importante que você esteja sempre em sintonia. E como é que se faz para estar em sintonia? E talvez seja esse o ponto-chave desse vídeo. Primeiro você entender que existem leis, mas como você entende essas leis, como você identifica essas leis. Se você joga qualquer objeto aqui, vamos supor esse papel, você joga esse papel e ele cai, é porque existe uma lei universal, a lei da gravidade que opera. Existem leis. E você está em sintonia, esse tipo de lei universal visível, você está em sintonia com ela pelos seus instintos, pelos seus sensores, olfato, tato, paladar, visão, audição. Então, os sensores do seu corpo identificam. Mas como que você identifica essas outras leis? Essas outras leis são identificadas pelo que alguns chamam de sexto sentido, outros chamam de visão, outros chamam de coração, enfim, mas você estar antenado com isso aí é através de leis, através de visão espiritual. Você tem que ter essa visão espiritual. Você tem que estar sintonizado com o mundo espiritual. Porque essas leis, elas são espirituais. Você tem que ser uma pessoa que procura mais as coisas espirituais do que as materiais. Ok? Você tem que estar sintonizado com o eterno, sintonizado com o universo, com as forças que Deus colocou. Como que você faz isso? Você tem que meditar, você tem que orar, você tem que desconectar um pouco do mundo físico, do material. Você tem que estar fora desse âmbito. Como que eu me conecto com leis universais, leis de Deus? Estando conectado com o universo e com Deus. Aquilo que Deus criou em essência e não aquilo que o homem criou. Quando você está muito conectado com o mundo material, você é muito da cidade, redes sociais, internet, balada, pessoas, dinheiro e tal. E são todas coisas transitórias. E essas coisas transitórias, 100% delas são criadas por energia humana, por homens, por pessoas. Mas quando você se conecta com a natureza, com o mar, através da meditação, da oração, daquele contato de respiração, você entender que ali existe algo que você não compreende. Você sabe como é que foi construído um muro, sabe como é que foi feito um carro, mas você não sabe como foi feito o ar, como foi feita as árvores, essas coisas gratuitas que nós temos na nossa vida. Essa conexão vai te ensinar a estar conectado com as leis invisíveis de Deus, certo? Então, só exemplificando nessas duas histórias simples, como que Deus opera.
Eu lembro que eu estava no metrô um certo dia, eu entrei no trem e eu costumava ler. Eu ia para o trabalho lendo. Eu lembro que eu lia muito no trem. Cheguei a ler, não lembro, mas cerca de 30 livros no ano. Apenas no trem, ia e voltava. Dava mais ou menos, entre trem e ônibus, dava mais ou menos 1 hora de ida, 1 hora de volta do trabalho, talvez um pouco mais. E eu entrei no trem e eu nunca conversei com ninguém no trem, eu sempre lia. Mas naquele dia tinha uma moça ali, uma menina, e não era uma pessoa atraente para alguém dizer assim: poxa, tu foi conversar com a menina porque a menina era bonita. Não, não era o caso. Mas estava aquela moça ali, puxei conversa com ela e comecei a conversar com ela. E a conversa foi nesse sentido, sobre Deus, sobre o universo, sobre leis espirituais, sobre como Deus age na vida das pessoas, como Deus trabalha, o sentido da vida, enfim, coisas que eu gosto de falar, que está no meu coração desde sempre. E chegou na hora de descer na estação, a minha estação era uma antes da dela, que era a estação terminal era dela. E eu desci uma estação antes e eu simplesmente disse tchau para ela e desci. E fui pro trabalho. Às 4 da tarde daquele mesmo dia eu tinha uma consulta odontológica, eu tinha que fazer um raio-x da face para ver a condição dos dentes, enfim, para guiar o dentista. E eu tinha que ir no raio-x, no centro de Porto Alegre, numa clínica de raio-x gigantesca, com centenas de funcionários, com centenas não, mas dezenas de funcionários. E eu cheguei nessa clínica de raio-x às 4 da tarde, sentei ali, fui esperar. E tinha dezenas ali, talvez 15, 20 atendentes, pessoas, especialistas ali de raio-x, técnicos de raio-x, tirando raio-x. E quando foi para me chamar, chegou a minha vez, quem foi o técnico que veio me atender? Aquela moça, aquela menina que estava lá no trem, uma cidade de 2 milhões de habitantes, não sei quantos trabalhadores. E justamente aquela menina de um trem lotado que eu peguei lá atrás de manhã cedo, que estava indo para o trabalho dela, e eu conversei com ela por acaso, porque eu não conversava com ninguém. Ela, quando ela me recebeu, ela regalou os olhos. O que você está fazendo aqui? Ela até achou talvez que eu tivesse seguido ela, não sei. Eu disse: Deus tem alguma coisa, algum recado para ti. Essas coisas não acontecem por acaso. Lembra do que eu te falei lá no trem? E ali na conversa, conversando com ela revelou que não sei, ela é homossexual. Naquele momento lá, ela revelou que ela é homossexual e ela estava morando com a companheira dela. Ela saiu de casa contra a vontade dos pais, brigou com os pais. E ela disse que naquele dia de noite a mãe dela ia fazer uma ligação, um ultimato para ela. Naquele dia de noite a mãe dela ia conversar com ela pela última vez, dar um ultimato nela, tentar uma reconciliação que ela não queria fazer, por causa da discrepância de ideias ali, né? E eu havia falado para ela: Deus quer te dar um recado, Deus quer falar algo para ti. Tu vai ter um momento de decisão. Foi isso que eu falei para ela antes. Tu vai ter um momento de decisão na tua vida muito em breve. Aquilo eu falei do coração, mas foi certeiro. Eu não sei o que aconteceu depois, mas Deus opera nessas leis. Deus opera nessas leis. Lembro de outra história, contando algumas histórias aqui de vida. Lembro de outra história. Tinha um rapaz na igreja. Eu ia numa igreja, frequentava uma igreja, tinha um rapaz chamado Wesley. E o Wesley foi dar um testemunho daqueles que as pessoas falam na igreja, né? Que como Deus abençoou e Deus abençoa. E ele disse que ele estava participando de um processo seletivo. Ele, jovem, 20 anos, 21 anos, nunca viajou para o exterior, aprendeu a falar inglês por conta própria e estava fazendo um processo seletivo
para professor de inglês. Seria o primeiro emprego dele, um emprego bom, professor de inglês, dá um certo status pro jovem e tal. E ele estava fazendo um processo seletivo numa cidade perto da nossa aqui. E ele disse que ele foi para final do processo seletivo, tinha várias pessoas, 8, 10, 12 pessoas no processo seletivo, e ele foi, digamos assim, para final com um outro rapaz que havia recém-chegado, havia morado na Austrália há 4 anos, recém-chegado da Austrália, ou seja, alguém com inglês fluente. E ele deu testemunho dele que ele conseguiu passar, ele conseguiu, digamos assim, conquistar a vaga. Não venceu o rapaz, mas conquistou a vaga e em detrimento do outro rapaz. Ok. Uma semana depois eu estava no meu trabalho, trabalhando, e sentou do meu lado um funcionário novo que entrou. E eu comecei a conversar com ele. E ele, falando sobre a vida dele, eu perguntei como é que foi. Foi muito difícil para tu conseguir trabalho? E ele disse, eu estava já há um tempo procurando depois que eu voltei pro Brasil. Ah, que legal, e onde é que tu estava? Eu estava na Austrália. Ou seja, conversa vai, conversa vem. Eu descobri dele que o emprego que ele estava anterior, na semana anterior que ele havia sido indeferido daquele emprego, digamos assim, que não tinha sido aceito, ele tinha perdido a vaga pro Wesley. Mas ele tinha conseguido trabalho ali do meu lado. O Wesley nunca teria conseguido trabalho do meu lado porque não era a área dele, não era a área de TI. As leis de Deus, a possibilidade, como se diz, o mundo é pequeno, a possibilidade disso acontecer é remotíssima. Mas Deus sabe como ele opera. Deus sabe como ele opera. Eu tenho dezenas de outras histórias de como as coisas acontecem nessa vida. E eu fico imaginando aqui. Mas se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, deixe o seu like. O vídeo é um pouco reflexivo aqui, mas deixe o seu joinha aí se você gostou. Se você tem uma história sobrenatural, digamos assim, parecida, deixe sua história aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de saber, de ouvir de você como Deus operou na sua vida também, certo? Um abraço, fique com Deus.